então o nosso sinal aqui está um pouquinho difícil hoje, mas vamos lá. Então, gente, primeiro eu quero parabenizar, né, e dizer que fiquei muito feliz com o fato da doutora Elizabeth Rocha ter assumido como presidente do STM, Superior Tribunal Militar, a primeira mulher a assumir esse cargo em 200 anos de existência desse órgão. Então, e ela com aquele discurso, né, dizendo: eu sou feminista e tenho orgulho de ser mulher, né? Então, acho que ela traz aí um valor importante para o judiciário brasileiro. Vamos lembrar também que ela foi a única julgadora naquele caso que aquele carro de civis foi baleado por diversos militares. Ela foi a única julgadora que condenou, né, os policiais que fizeram isso. Então, acho que nomear ela tem um significado muito importante, né? Bom, o STJ, ele é um dos tribunais superiores que fica lá em Brasília. Ele é composto por 15 ministros, né, dentre 5 civis, e os demais são oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tá? Então, e ao lado do STJ, nós temos outros tribunais superiores, o TST, o TSE e o STJ. E eu quero falar agora, então, sobre uma decisão que saiu ontem, a notícia do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tá? Sobre o reconhecimento, ou melhor, a anulação de uma paternidade de um rapaz, né, que foi retirado, então, o nome dele da certidão de nascimento, por ausência de paternidade socioafetiva. Então, muito tem se falado, né, no reconhecimento de paternidade socioafetiva, e nesse caso aqui é o contrário, é a retirada do nome de um genitor da certidão de nascimento por total ausência socioafetiva. Então, aconteceu isso, e essa semana ainda eu atendi um caso em que um pai socioafetivo me perguntou se era possível retirar o nome do pai biológico. Então, a gente vê aqui por essa decisão que sim, que em alguns casos é possível. Ó. Então, o STJ confirmou a anulação da paternidade de um rapaz. O nome do pai foi retirado do registro de nascimento, que passa a constar apenas os nomes da mãe e dos avós maternos. O pai não terá mais obrigações legais, como herança e pensão. A ação de desconstituição da paternidade foi ajuizada sob o fundamento de que o rapaz sofreu abandono afetivo e material, bem como foi alvo de preconceito devido a um crime cometido pelo seu pai. Então, foi isso que aconteceu, né? E aí vamos falar por um outro lado aqui também. Hoje, existem vários julgados do STF que reconhecem a paternidade socioafetiva, e hoje também existe a possibilidade de, quando o filho tem mais de 12 anos, fazer esse reconhecimento diretamente no cartório. Não precisa nem mesmo de uma ação judicial. Nos outros casos, quando o filho tem menos de 12 anos, aí sim, aí tem que ajuizar uma ação e trazer elementos de prova, né? E mesmo administrativamente tem que provar essa afetividade, tem que provar a convivência, né? E até a dependência, por exemplo, vai ser importante juntar fotos, juntar documentos que provem, por exemplo, a dependência do filho em alguma, né? Ainda não é filho, né? Mas, enfim, desse convívio, muitas vezes, mesmo ainda não sendo filho formalmente, é possível que o trabalhador faça, né, o registro dessa criança como beneficiário, ou em algum clube, né, que ele seja dependente, ou, enfim, né, plano de saúde, e aí, a partir dessa documentação, é possível conseguir o reconhecimento da paternidade socioafetiva, e aí a consequência disso é que o nome do pai ou da mãe socioafetivo passa a constar na certidão de nascimento, nos demais documentos, e aí, claro, tem todas as responsabilidades também, né, de ser pai e ser mãe, além da questão da herança, questões previdenciárias, questões patrimoniais e tudo mais que giram em torno desse assunto. Então, fica aí nosso primeiro tema, né, que é o reconhecimento de paternidade socioafetiva, ou então a exclusão do nome, né, por ausência de paternidade socioafetiva, tá? Que saiu uma notícia, então, ontem do STJ. E o outro assunto que eu atendi essa semana, que eu quero comentar aqui com vocês, é sobre o assédio moral. Assunto sempre assim, qualquer coisa que eu publico ali dá muita repercussão,
porque existem muitas situações de assédio moral no ambiente de trabalho. E hoje também está muito em voga o termo, né, do assédio moral organizacional, que é quando existe uma prática da empresa, né? Então vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre o conceito, o que, que é e como que o trabalhador deve agir numa situação dessa. Então, muitas vezes, se a gente pergunta assim, o que, que é dignidade, a pessoa não sabe responder, né? O que é conceituar dignidade. Mas todo mundo sabe quando tem a sua dignidade lesada, ferida, né? Sabe quando tu sente aquela dor, quando alguém te falou alguma coisa que tu se sente humilhado, que tu se sente rebaixado, que tu se sente descartado, que tu se sente um objeto, né? Então, se isso estiver acontecendo no ambiente do trabalho, é um grande indício de que você é vítima de assédio moral no trabalho, que traz alguns direitos para esse trabalhador, né? Como, por exemplo, a rescisão indireta, né? Que muitas vezes o trabalhador, nessa pressão, ele vai lá e pede a demissão, né? É um equívoco. Por quê? Porque ele acaba perdendo os direitos, né, das verbas rescisórias, pelo menos naquele momento ali. Claro que posteriormente a gente pode ajuizar uma ação e pedir para reverter o pedido de demissão em rescisão indireta, né? E aí ele vai receber, como por exemplo, as folhas do seguro-desemprego, a multa do FGTS, o aviso prévio e tudo mais. Bom, qual é a conduta que configura esse assédio? São várias. Isolar o trabalhador, sobrecarregar ele de trabalho, deixar ele sem trabalho nenhum, retirar materiais de trabalho. Eu já atendi casos, por exemplo, que tiraram a mesa do trabalhador, ou que colocaram ele separado da equipe, ou mesmo assim, não dirigir a palavra para esse trabalhador, ou espalhar rumores, fuxicos, fofocas sobre esse trabalhador. E aí tem aquele. Então, existe um assédio que é mais velado, né? Que é mais difícil até do trabalhador entender que ele está sendo vítima, e tem aquele assédio mais escancarado, que o assediador ofende, que ele, né, humilha, competente, chama de burro, e aí por diante, né? Então, tudo isso aí pode configurar um assédio moral no trabalho. E esse assédio ele não é só do chefe para o subordinado, ele pode ser entre pares, ou ele pode ser também dos subordinados para com um chefe, um encarregado. Então, o assédio moral existe de várias formas, né? De vários formatos, diferentes do assédio sexual, que ele, para ser configurado, ele tem que ser de um superior hierárquico para um subordinado, tá? Aí, uma vez que o trabalhador pense que ele pode estar nessa situação, ele tem que anotar tudo. Toda vez, dia tal, hora tal, aconteceu tal coisa. Ele vai anotando, fazendo um diário, tá? E aí ele tem que informar, ele tem que dar o comando de parar isso. Então, ele tem que mandar um e-mail, um WhatsApp, né, dizendo para a chefia dele, dizendo o que está acontecendo e solicitando que pare esse tipo de conduta, né? Então, essa é uma das medidas. A outra, procurar uma rede de apoio, né? E profissionais, uma advogada que possa orientar juridicamente, uma psicóloga, porque os laudos são muito importantes para caracterizar essa situação, né? Então é importante procurar esses profissionais, conversar com algum colega, algum amigo, né? Para que, se precisar no futuro, possa ter uma testemunha. Tá? Então, essas são medidas essenciais. Pode também gravar um áudio, um vídeo, isso também é uma prova, né, importante na justiça. E aí, o que, que ele pode fazer juridicamente? Inclusive, esse trabalhador, ele pode vir a ficar doente e a ter direitos a benefícios previdenciários, né? Ficar afastado, recebendo um benefício previdenciário e afastado por essa doença. E se ele ficar doente psicologicamente em razão do trabalho, também é caracterizado um acidente do trabalho. Então, ele vai poder buscar uma indenização por danos morais por essa doença, né? E pela situação que ele passou. Então, agora, claro, importante ter provas, né? Como eu falei, documental, testemunha, áudios, vídeos, o e-mail que ele mandou, que ele recebeu, enfim, todo tipo de prova que o direito admite. Tá bem, gente? Então, esses seriam os dois assuntos que falei mais rapidinho aí, porque a gente teve aquele problema de transmissão antes. Agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem atentos aos direitos para não sofrer assédio no ambiente de trabalho.
Fiquem atentos também quando vocês souberem de alguém que quer fazer o reconhecimento da paternidade, vocês sabem que é possível, agora até mesmo administrativamente, né? E eu vou ficar aqui, ó, com o meu Shima. Uma boa terça-feira aí para todo mundo e até terça-feira que vem com a nossa coluna Direitos das Mulheres, tá bem?